Olá! Você conhece o conjunto dos números inteiros? Gostaria de conhecer? Sim ou não? Então, vem Olá, comigo! meus queridos alunos do Matemática e Realidade, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ramon e nessa videoaula a gente vai trabalhar com os conjuntos numéricos, aula de número 5 sobre o conjunto dos números inteiros. Então, você conhece o conjunto dos números inteiros, as suas propriedades? Gostaria de conhecer? Clique em curtir, tá? Faça comentários, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos começar, pessoal? Vamos lá! A nossa aula vai ser sobre conjuntos numéricos, aula de número 5. Vamos estudar o conjunto dos números inteiros. Como sempre, no começo da aula, a gente começa com uma motivação para motivar o teu estudo, beleza, pessoal? Então, Pedro foi à padaria com R$ 30 para comprar um pedaço de bolo que custava R$ 5 cada pedaço. Ele levou um para sua mãe, um para o seu pai, para o seu tio, para sua avó e mais 3 pedaços para ele e seus 2 amigos. Não podendo pagar tudo, deixou sua conta devendo uma quantia. Que quantia é essa? Pessoal, essa questão é clássica. Sobre o conjunto dos números inteiros. A gente vai resolvê-la no final da aula, beleza? Mas tenha em mente essas questões de dívida, que isso é muito importante para entender o que é o conjunto dos números inteiros, né? Que a gente vai começar a juntar os números positivos e negativos. Vamos falar um pouco sobre isso. Com o tempo, os números naturais foram ficando de alguma forma insuficientes para determinar algumas grandezas. Além disso, nas operações contrárias, como na subtração, por exemplo, podíamos ter 2 menos 5, que dá um número negativo, tá certo? Pelos nossos conhecimentos, né? Que a gente fez a conta lá no ensino fundamental, dá um número negativo que a gente vê que não é um número natural. Mas a gente não definiu o que é um número negativo ainda, então eu estou escrevendo negativo, tá bom? Por conta dessa e outras dificuldades também, o ser humano passou a estudar os números negativos. Qual a definição? São definidos como os números naturais positivos que têm o sinal menos na frente deles. Então, todo número natural com menos na frente dele é um número que a gente chama de negativo, tá bom? Os números naturais são números que a gente chama de positivos, porque se não tem nada no número, é um sinal de mais, tá bom? Com o trabalho de Diofanto de Alexandria e Isaac Newton, o conjunto dos números inteiros, denotado por Z, é definido como sendo o conjunto dos números naturais positivos, negativos e o zero. Assim, o conjunto dos números inteiros ele é definição, né? Vamos ver aqui, esse sinal significa o que vem depois é definição do que vem antes, tá? Então, o conjunto dos números inteiros é definido por menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Um importante resultado que a gente vai falar daqui a pouco mostra que realmente o conjunto dos números naturais está de alguma forma dentro desse conjunto, tá? Porque é o conjunto dos números naturais positivos. Só que o zero está aqui, normal. O zero é a origem entre os positivos e os negativos. Observa que esse conjunto ele acrescenta os números negativos, né? Números que a gente não conhecia antes. Então, observa o seguinte, pessoal. Esse conjunto é infinito, ó. Ele vai de menos infinito até mais infinito. A gente vai falar um pouco sobre isso. O símbolo Z vem de Zoll, que significa número em alemão, tá certo? Eu não sei falar direito, Zoll. Então, assim como o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros também é infinito, devido às reticências. Porém, esse conjunto também ele é ilimitado, tanto do lado negativo como do lado positivo. Então, podemos representar esse conjunto numa reta numerada, cujo comprimento de cada número em relação ao outro seja de uma unidade. Então, a gente tem a seguinte representação. Aqui nós estamos representando uma reta numerada, tá? Do conjunto dos números inteiros, beleza? A origem eu estou chamando de zero, depois do lado direito do zero da origem a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até mais infinito, tá certo? Lembra que o mais infinito não é um número, ele é só um símbolo representando que os números crescem indefinidamente.
E à esquerda do zero, a gente tem o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, menos 5, menos 82, menos 83, menos 104 e assim por diante, tá? Indicando aqui que vai do menos infinito, tá joia, pessoal? Ou seja, o que é menos infinito, professor? Ele é um símbolo que representa que os números crescem negativamente indefinidamente, né? Os números negativos vão crescendo indefinidamente, beleza? Essa é a representação dos números inteiros. Ah, a gente poderia fazer um conjunto dos números naturais, só considerando essa parte aqui. Desenhar o conjunto dos números naturais, também numa reta numerada. Assim, para cada ponto de uma reta, podemos associar um número inteiro diferente. Só que é importante, viu, pessoal? Para cada ponto da reta, eu associo um número inteiro diferente. Um ponto é o 0, o outro é o 1, o outro é o 2, e eles estão em pontos diferentes dessa reta numerada, beleza? O conjunto dos números inteiros possui alguns subconjuntos notáveis, a saber, quais conjuntos subconjuntos notáveis ele possui? Ele possui o conjunto dos números inteiros não nulos, que é nada mais é do que o conjunto dos números inteiros, excluindo-se o zero, beleza? O conjunto dos números inteiros não negativos, que é o z+, que é o conjunto do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, até mais infinito, beleza? Quando eu falar até mais infinito, significa que os números crescem positivamente, né? Os números positivos eles crescem indefinidamente. Note que z+ é justamente o conjunto dos números naturais. A gente consegue mostrar isso, né? Mas fica até evidente porque eles são iguais, né? O conjunto dos naturais também começa do 0, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Né? É evidente que eles são iguais, mas a gente consegue mostrar isso, né? A gente consegue demonstrar essa propriedade. Conjunto dos números inteiros não positivos é o z-, que é o conjunto dos inteiros não positivos, né? Significa que só tem os negativos e o zero, ou seja, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até menos infinito. Ah, beleza, professor, mas o que você pode falar sobre esses conjuntos? Eles são infinitos? São infinitos. Porém, esse é limitado inferiormente pelo zero, né? O menor número é o zero. Esse número, o menor número também, e não tem o menor número, mas tem o maior número, que é o zero. E conjunto dos números inteiros positivos é o z mais estrela. Tira o 1, tá certo? Tira o 0, perdão. E faz 1, 2, 3, 4, 5. Note que esse conjunto dos números inteiros positivos sem tirar o zero, excluindo o zero, é o conjunto dos números naturais não nulos, beleza? Pelo mesmo motivo, ou seja, ambos possuem os mesmos elementos. A gente prova também. Tá? O conjunto dos números inteiros negativos, z menos estrela, são os números negativos até menos infinito, e o maior número desse conjunto é o menos 1, beleza? Vamos seguir, vamos ver um resultado importante, resultado de número 1, beleza? Seja z o conjunto dos números inteiros e z estrela mais, z estrela menos, z mais e z menos, definidos como acima, beleza? Como a gente acabou de definir. Então, vale as inclusões, né? Vale todas essas inclusões, né? O z estrela está contido em z, o z estrela mais está contido em z. Todos esses conjuntos estão contidos no conjunto dos números inteiros. E além disso, o z estrela mais está contido em z mais e z estrela menos está contido em z menos. Essa demonstração não vamos fazer. Vamos fazer lá na playlist de demonstração de ensino médio. Fato interessante sobre o conjunto dos números inteiros é o estudo de distâncias, né? A gente chama o estudo do módulo de um número inteiro, tá certo? Então, observemos a figura abaixo, indicando a posição dos números 4 e menos 4. Então, aqui nós temos a reta numerada com o conjunto dos números inteiros, beleza? E aqui nós localizamos a posição do número 4, aqui é a origem e aqui é o menos 4, tá certo? Observe que em relação à origem, o 4 ele é um espelho do menos 4 e vice-versa, né? O menos 4 é espelho do 4, tá certo? A origem é como se fosse o espelho que espelha esses dois números. Observe que a distância em linha reta do ponto menos 4 ao 0 é de 4 unidades. Por quê?
porque menos 4 a gente conta 1, 2, 3, 4, tá certo? Enquanto que a distância do 4 ao 0 é 4 unidades também, ou seja, 0, no caso, vai ficar 1, 2, 3, 4, beleza? Então dizemos que os números são simétricos em relação à origem. Um exemplo disso é que o 3 e o menos 3 são números que a gente chama de simétricos. O 2 e o menos 2 também. O 1 e o menos 1 também, tá certo? E assim por diante. O menos 89 e o 89 também. O menos 1 milhão e 1 milhão também, tá certo? Além disso, o módulo de menos 4 dá 4 e o módulo de 4 também dá 4. Isso nos motiva a seguinte definição. Vamos procurar entender a matemática pela definição. Ó, chamamos de módulo de um número inteiro a distância desse número à origem, tá certo? Matematicamente, o módulo de um inteiro n, um número inteiro n, é a distância de n até a origem, tá certo? Até o zero, beleza? Assim, pelo exemplo acima, indicamos que o módulo de menos 4 é o 4. O módulo de 4 é o 4, ou seja, a distância do menos 4 até a origem dá 4 unidades. E a distância do 4 até a origem dá 4 unidades também. E daí nós temos um resultado bem interessante que ajuda a gente na hora de trabalhar com a matemática. Então, resultado 3, seja n um número inteiro. Então, vale isso aqui, ó. O módulo de menos n é igual ao módulo de n, que dá n. Esse resultado, ele nos diz que os números simétricos possuem a mesma distância até a origem, tá certo? Isso será útil para alguns exercícios. Então, observe que o módulo de um número, ele é sempre um número positivo. Por que que ele é positivo? Porque o resultado 3 ele fala que tanto o módulo de um número negativo quanto o módulo de um número positivo, ele dá um número que não tem nada de sinal. Então, o sinal dele é positivo, beleza? Chegando no final da aula, nós temos que finalmente vamos resolver o problema inicial. O problema fala que Pedro tinha 30 reais e ele foi comprar pedaço de bolo que custava 5 reais cada pedaço, tá certo? E ele comprou ao todo, pelos cálculos que a gente faz, ele comprou 3 para os amigos e 4 para a família, né? Um para a mãe, um para o pai, um para o tio e um para o avô, tá certo? E mais 3 pedaços, 4 mais 3 dá 7, beleza? Então o Pedro vai ficar devendo quanto se ele tinha 30 reais? Ele vai ficar devendo 30 menos os gastos, o tanto que ele gastou, ou seja, 30 menos 7 pedaços vezes 5 reais, tá certo? 5 reais cada pedaço. Então é 30 menos 5 vezes 7, 35. 30 menos 35, aí a gente usa parte de dívida. Eu devo 35, tá? Que é o que ele gastou. E eu paguei 30, eu vou ficar devendo 5 reais. O sinal de menos representa a dívida de Pedro com a padaria. Interessante, não? Como os números inteiros estão na nossa vida. Agora nós vamos para a parte 2 da nossa aula, que são os exercícios resolvidos. Não poderia deixar de resolver vários exercícios para vocês fixarem o aprendizado. Então vamos lá. Exercício de número 1. Relacionar os elementos e os conjuntos dados utilizando os símbolos pertence e não pertence. Beleza? Aí nós temos aqui 4 e o conjunto dos naturais, menos 3 e os naturais, menos 6 e os inteiros, fração e os inteiros e zero e os inteiros. Então, como que a gente vai resolver? Solução. É sempre bom você pausar o vídeo e tentar fazer, tá? No caso, não olha para a tela não, que já tem a resposta. Mas vamos lá. Vamos estabelecer as relações de elemento com o conjunto. Lembre-se que o conjunto dos números naturais ele é o 0, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá certo? E o conjunto dos números inteiros é reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Os números positivos, o 0 e os números negativos, beleza? Observe que a relação entre 4 e n é que o 4 ele está aqui, ó. Ele está dentro do conjunto dos números naturais, então 4 pertence a n. Menos 3 está no conjunto dos números naturais, ó. Observe o conjunto. O menos 3 ele não está no conjunto dos números naturais, ele está no conjunto dos números inteiros, tá? Então o menos 3 não pertence aos naturais.
Menos 6 é um número inteiro? Pertence ao conjunto dos números inteiros? Observe que ele não está aqui explicitamente, mas de forma implícita, ele está por essas reticências, ou seja, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até menos infinito. Lembra que eu falei? Então, menos 6 ele é um número inteiro, sim. Fração pertence aos inteiros? Não, a gente não vê nenhum número escrito com forma de fração aqui. Então, fração não é um número inteiro. E o zero é um número inteiro? Ele está aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos lá no exercício 2, que diz o seguinte. Determinar no campo dos números inteiros o conjunto verdade, também chamado de conjunto solução, da equação x mais 3, que multiplica x menos 2, igual a zero. Tá? Então, pause e tente fazer, sem olhar na tela. Vamos lá? Então vamos à solução. Observe que o conjunto universo da equação nesse problema é o conjunto dos números inteiros. Para resolver essa equação, desta vez não precisaremos desenvolver esse produto entre dois fatores, no caso x mais 3 e x menos 2. Por que a gente não vai precisar desenvolver? Porque vai dar trabalho. A gente já está com a equação prontinha para a gente aplicar uma propriedade. Existe uma propriedade que diz que se temos dois números cujo produto dá zero, dois números, dado x um número real, né? Então, esse número é real, esse número é real. São dois números reais cujo produto dá zero. Então, um deles pode ser zero, ou seja, esse é igual a zero ou esse é igual a zero, tá? Vamos usar essa propriedade para facilitar nossa vida. Poderíamos também desenvolver e encontrar as raízes da equação do segundo grau usando a nossa querida fórmula de Bhaskara. Porém, perderíamos muito tempo com isso. Eu deixo então para você. Essa é uma forma de fazer, tá? Então, sugiro fazê-la como um bom exercício. Então, desenvolve o produto e vê se deu o mesmo resultado, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar de forma mais rápida, de modo a simplificar a vida de vocês. Então, nós temos x mais 3 que multiplica x menos 2 igual a zero. Ah, professor, o que eu faço agora? Bom, observa que é o produto de dois números dando zero, tá certo? Dois números reais. Então, esse número, pela propriedade, tá? Esse número tem que ser zero e esse número também tem que ser zero, tá certo? Lá na seção de demonstração do ensino médio, eu vou colocar essa demonstração dessa propriedade, tá bom? X mais 3 igual a zero, x menos 2 igual a zero, tá certo? Se x mais 3 é igual a zero, então x é igual a menos 3. X menos 2 igual a zero, menos 2 passa para o lado direito positivo, fica x igual a 2. Observando que o conjunto inverso é o conjunto dos números inteiros, a gente conclui que o conjunto de solução é menos 3 e 2. Ah, e se fosse do conjunto dos números naturais? O menos 3 não seria a solução, porque ele é um número inteiro, tá? Seria só o 2. Vamos lá para a questão 3. Marta foi à mercearia com R$ 10 e comprou uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, um pacote de coco ralado para fazer um bolo e também comprou um refrigerante. Sabendo que os preços são respectivamente R$ 5, R$ 3, R$ 4, R$ 6 e que Marta não conseguiu quitar a sua conta, deixando-a em aberto, calcule a dívida de Marta. Então, pause e tente fazer. Vamos lá? Como Marta tinha R$ 10 e os preços dos produtos deram um total de quanto, pessoal? Então, observa que ela tinha R$ 10 e comprou tudo isso. Ela comprou uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um pacote de coco ralado e um refrigerante. Ela gastou quanto? 5 mais 3 mais 4 mais 6. Que dá 5 mais 3 dá 8, 4 mais 6 dá 10, um total de R$ 18. Então, ela tinha R$ 10. Então, a dívida de Marta foi quanto? Foi o tanto que ela tinha, menos o tanto que ela gastou. 10 menos 18, eu devo 18 lá. Mas ela conseguiu pagar 10. Então, vai ficar devendo quanto? Menos 8. Tá certo? Porque você deve 18 e paga 10, você fica devendo R$ 8. Vamos finalizar com a questão 4 da Fundação Carlos Chagas de 2012, que diz o seguinte. Pensei em um número e dele subtraí 3 unidades, multipliquei o resultado por 5, somei 9 unidades, obtive 24 como resultado. É correto afirmar que o quadrado deste número é quanto, pessoal? Letras A, B, C, D e E. E aí, pessoal, tentaram fazer? Então vamos lá. Essa questão é clássica de concursos, tá? Sempre cai uma questão desse tipo. Para resolvê-la, como não conhecemos o número, a gente vai chamar de x, o número que você pensou, certo? Que a pessoa pensou. De x, a gente subtrai 3 unidades.
ficando com x menos 3. Depois ele pegou e multiplicou por 5, então vai ficar x menos 3, tudo isso multiplicado por 5, tá certo? Não é só o 3 por 5 ou o x por 5, não. Tem que multiplicar todo o número, x menos 3, tá? Observando que x menos 3 ficou todo entre parênteses, beleza? Somando 9 unidades igualando a 24, o que a gente vai fazer? A gente vai somar 9, que é o que ele fez, e igualou a 24. Aí nós temos aqui uma equação do primeiro grau, vamos resolver? Então, a gente vai desenvolver e vai ficar como? Aqui nós temos o produto de um número por outro, só que esse número é em função de x. A gente usa a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, ou seja, a gente faz o 5 vezes o x, 5x, menos 5 vezes 3, que dá 15, mais 9 igual a 24, tá certo? Então, 5x menos 15 mais 9 dá menos 6, igual a 24. Esse 6, menos 6 que está negativo, ele passa para o outro lado positivo, então fica 5 vezes x igual a 24 mais 6, que dá 30. Então, 5x é igual a 30, tá certo? Usando a transitividade da igualdade, tá joia? Então, 5x é igual a 30. Para isolar o x, a gente pega esse 5 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é 30 dividido por 5, x vale 6, mas ele não quer x, ele quer o quadrado de x. Então, o quadrado de x nada mais é do que x elevado ao quadrado, beleza? 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, que dá 36. Logo, a alternativa correta é a letra E, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Grande abraço, ótimos estudos e até mais, pessoal. Obrigado.